teoria convencional proposta pelo establishment para a origem do universo é a famosa teoria do Big Bang. Sem opção de escolha, essa foi a única teoria que o sistema educacional te empurrou a vida toda. Porém, existem grandes problemas científicos com a teoria do Big Bang, e eu tenho certeza que ninguém fez questão de te ensinar isso. Tenho dito muito em minhas palestras e aulas que, se existe alguma teoria que tente explicar a origem do universo e da Terra, essa teoria, seja ela qual for, não pode ferir as leis da natureza que regem o próprio universo. Não obstante os vários problemas científicos que a teoria do Big Bang possui, como a impossível probabilidade matemática de ter vindo à existência ao acaso, como também a grande contradição científica no que diz respeito às leis da termodinâmica, essa frágil teoria, que passou a existir devido às influências maléficas do mundo espiritual sobre a cabeça de um padre belga, ainda possui mais problemas fundamentais. Vamos nos ater nesse estudo ao ponto principal da teoria do Big Bang, a questão de tudo ter vindo de uma explosão. Existe uma problemática científica que precisa ser resolvida quanto a essa questão do universo ter surgido de uma explosão. Sabemos que a matéria só existe devido às 4 forças da natureza: a força magnética, a força elétrica, a força forte e a força fraca. São essas 4 forças que são responsáveis pela existência e formação de toda a matéria que existe no universo. Das 4 forças da natureza surgem as primeiras partículas mais elementares que existem na natureza, os quarks e leptons. Quarks e leptons são responsáveis pela formação dos prótons, nêutrons e elétrons. Prótons, nêutrons e elétrons são responsáveis pela formação dos átomos, e átomos compõem as moléculas. A matéria é composta de átomos e moléculas. Uma vez que entendemos que a matéria precisa das forças do magnetismo e da eletricidade para existir, porque estas são 2 das 4 forças que existem na natureza, a proposta da teoria do Big Bang, que diz que o universo teria surgido de uma explosão, se torna inválida. Se o universo supostamente teria surgido de uma explosão, isso pressupõe uma altíssima temperatura, que inclusive seria de bilhões de graus Celsius, como a própria teoria do Big Bang diz. Segundo a teoria do Big Bang, segundos após o início da explosão, o universo já seria composto de quarks e gluons, que foi apelidado de sopa primordial. Sua temperatura era estimada neste começo em 5,5 bilhões de graus Celsius. Diante de tal situação, fica a pergunta que não quer calar: como que a matéria teria se formado na origem do universo com toda essa temperatura absurda de quente? Existe uma lei da natureza sendo violada aqui, a lei do ponto de Curie. O ponto de Curie é uma lei física da natureza que diz que o magnetismo não pode existir a altíssimas temperaturas. Mais tarde, isso também foi provado para a eletricidade. Tanto o magnetismo quanto a eletricidade não podem existir com altíssimas temperaturas. Portanto, chegamos na conclusão que seria impossível a matéria ter se formado no universo, uma vez que, segundo a teoria do Big Bang, o universo teria surgido de uma grande explosão. Se a matéria depende de eletricidade e magnetismo para existir,
segundo a física quântica apresentada na tabela do modelo padrão de partículas elementares, como vocês podem ver na tela agora, já que eletricidade e magnetismo são duas das 4 forças da natureza, a altíssima temperatura que a explosão da teoria do Big Bang relata teria anulado toda a possibilidade de formação da matéria no universo. O cientista e físico francês Pierre Curie, formado em ciências matemáticas, com mestrado em ciências físicas e doutorado em magnetismo, foi ele que descobriu o ponto de Curie. O ponto de Curie é o limite de temperatura que faz um corpo perder os seus poderes magnéticos. Em 6 de março de 1895, Pierre Curie defendeu sua tese de doutorado sobre o assunto. Em 1903, Pierre Curie recebeu o Prêmio Nobel de Física. Foi justamente por causa da descoberta sobre o ponto de Curie que a tese de doutorado de Pierre foi apresentada em 1895 à Universidade de Ciências de Paris. Como pode a teoria do Big Bang ferir leis como a do ponto de Curie, que são leis que regem a própria natureza do universo? Isso é algo muito sério e que invalida totalmente a falsa teoria do Big Bang. Partindo de toda essa base científica, o universo, na verdade, teria sido criado a frio, a 0 grau Kelvin, justamente o oposto sugerido pela falsa teoria do Big Bang de um início super quente. O universo teria sido criado a 0 grau Kelvin, ou seja, a menos 273 graus Celsius, porque a 0 grau Kelvin é onde se estabelece a máxima ordem da entropia. A entropia é a segunda lei da termodinâmica, que seria outra lei física da natureza que prova que a teoria do Big Bang é falsa. A lei da entropia diz que tudo na natureza caminha da ordem para a desordem. É como se uma espécie de decaimento atômico existisse em toda a matéria, fazendo com que toda a matéria, com o passar do tempo, se esfacele e entre em colapso. Em outras palavras, tudo na natureza, absolutamente tudo, envelhece, caminhando da ordem para a desordem. Se o universo foi criado por Deus e se Deus é um ser totalmente perfeito, logo, Deus criou toda a criação de forma perfeita. Portanto, sem sombra de dúvidas, Deus, o Criador, criou o universo na máxima ordem. A máxima ordem só é encontrada a 0 grau Kelvin, que seria menos 273 graus Celsius, segundo a segunda lei da termodinâmica, que seria a lei da entropia. Isso tudo faz muito sentido, até porque eletricidade e magnetismo funcionam perfeitamente em temperaturas frias. O maior exemplo disso são os supercondutores. Sendo assim, existe total lógica e coerência do universo ter sido criado a 0 grau Kelvin, já que uma das primeiras coisas que foram criadas por Deus na criação e na formação do universo foi as 4 forças da natureza, e 2 delas são o magnetismo e a eletricidade. Para que as forças da natureza funcionassem perfeitamente bem e pudessem produzir a matéria, o ideal, de fato, seria criar um universo a frio. Esse é o motivo científico do porquê o universo não veio de uma explosão. O universo foi criado por Deus a frio, a 0 grau Kelvin, já que uma explosão invalidaria toda a possibilidade de formação da matéria, devido ao fato da teoria do Big Bang ferir a lei do ponto de Curie. Se o universo não pode ter surgido de uma explosão com altíssimas temperaturas, então só resta o óbvio: o universo foi criado a frio, a 0 grau Kelvin.
O cientista, professor e pesquisador Adalto Lourenço, formado em física pela Universidade Bob Jones, nos Estados Unidos, e com mestrado em física pela Universidade de Clemson, diz em seu livro Como Tudo Começou, nas páginas 93 e 94, que o universo foi criado por Deus a frio, a 0 grau Kelvin. O professor Adalto Lourenço refuta também a teoria do Big Bang com argumentos sólidos e de forma científica em seus livros. Essa mesma questão da lei física do ponto de Curie, que foi aqui neste estudo já apresentado, pode ser usada para refutar também a falsa teoria da Terra-globo, que diz que o campo magnético da Terra é produzido pelo núcleo externo da Terra, que gira ao redor do núcleo interno. Observe a imagem que está aparecendo na tela agora para você. Percebe que na imagem o núcleo da Terra, na teoria da Terra-globo, é um núcleo super quente? Segundo a falsa teoria da Terra-globo, a temperatura do núcleo da Terra pode variar entre 5 e 6 mil graus Celsius. A essa temperatura seria impossível o núcleo da Terra produzir o campo magnético da Terra, porque segundo a lei física da natureza do ponto de Curie, a qual já foi elucidada, magnetismo não pode existir a altas temperaturas. Para comprovarmos que magnetismo deixa de existir com altas temperaturas, resolvemos colocar à prova em experimento a lei do ponto de Curie. Vamos fazer um experimento científico aqui agora para comprovarmos isso. Vamos lá? Vamos para o nosso experimento científico? Então vamos lá. Fala pessoal, tudo bem com vocês? E vamos para mais um experimento aqui financiado pela SCCTB, a Sociedade Científica Criacionista da Terra Plana no Brasil. Bom pessoal, este experimento aqui é um experimento muito simples, mas que prova coisas muito profundas dentro da ciência para nós. Vamos para a descrição aqui do experimento. Eu tenho esse suporte, eu pedi para fazer esse suporte numa empresa de calha, de chapa galvanizada, fizeram esse suporte lá na Dobradiça. Ele custou R$40, esse suportezinho de chapa galvanizada. Ele tem aqui 30 centímetros na base, 20 centímetros aqui nas hastes, 3 centímetros aqui, ó, 3 que desce, e a largura da chapa aqui é 10 centímetros. Eu desenhei num croquis o projetinho, né, o projeto do suporte que eu queria, e levei numa empresa de calha e eles fizeram para mim. Custou R$40 a produção desse suporte. Nós temos aqui um imã, percebe que nós temos aqui um imã na haste de cá? Este imã custou R$25, ok? Percebe que tem uma agulha aqui, ó. Tem uma agulha aqui na ponta, amarrada por uma linha aqui na outra haste, ok? O jogo de agulha, R$2, e o carretel de linha, R$2 também. E eu precisei também de um isqueiro. O isqueiro, R$6. Total aqui do experimento, R$75, financiados pela SCCTB, a Sociedade Científica Criacionista da Terra Plana no Brasil. Bom, vocês percebem que essa agulha, ela está aqui flutuando, ó, não está triscando. Vocês podem olhar aqui, ó, que não está triscando no imã. Mas como o imã está atraindo a agulha, ela se mantém suspensa, flutuando, porque está amarrada a linha aqui do outro lado da haste da extremidade. O que esse experimento vai nos demonstrar? Não tá acontecendo aqui um campo magnético? Está rolando um campo magnético aqui, certo? A agulha não está triscando no ímã, mas ao aquecer a agulha, olha só o que acontece. Estou aquecendo.
Estou aquecendo, aquecendo. Ó, a agulha vai cair. Caiu. Por que a agulha caiu? Eis a pergunta da problemática aqui do experimento. Por que essa agulha ela caiu aqui? Ao aquecer a agulha, vou voltar ela para cá, vou pegar aqui uma tesoura, porque com certeza está quente. Olha só, ao aquecer a agulha aqui, não está rolando um campo magnético aqui? Ao aquecer a agulha, ela aquece, 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 tanto é que ela vai ficando incandescente, bem vermelha, de tão quente. E ao aquecer, ela perde o poder magnético que ela está sendo induzida por causa do ímã. Em outras palavras, como já foi apresentado na edição do vídeo, na primeira parte do vídeo aí para vocês, campo magnético deixa de existir com altas temperaturas. Certo? Isso também vale para a eletricidade. Mas quando Pierre Curie, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1903, descobriu o ponto de Curie ali no final do século XIX, foi isso que ele quis dizer. Ele sistematizou todo o estudo científico, todos os cálculos e equações, e ele descobriu o ponto de Curie. O ponto de Curie é este ponto ao qual, quando você aquece um material magnético, você aquece, 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 chega num dado ponto que o material perde os seus poderes magnéticos. Esse experimento tão simples aqui, mas que é testificado na prática, porque é assim que se faz ciência. Vocês verem, eu estou estudando esse conhecimento científico há muito tempo, há anos, para poder chegar nestas conclusões de que o Big Bang ele não pode ter surgido de uma explosão, porque isso anularia as forças da natureza de produzirem matéria. Principalmente a força magnética, que é uma das 4 forças da natureza, e também a força elétrica. Nós bem sabemos que o universo é elétrico e magnético, e que a gravidade ela não existe. Por que a gravidade não existe? Porque quando você estuda a matéria, que você dá o zoom lá na molécula, no átomo, nas partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons, depois vem quarks e leptons, até que por fim você chega nas forças da natureza, você não encontra gravidade lá na tabela do modelo padrão da física, ao qual já foi apresentado para vocês na primeira parte do vídeo da edição. Então este experimento aqui, muito simples, ele prova para nós, de fato, que o Big Bang, né, e o universo não pode ter começado com uma explosão, e é por isso que o universo, ao contrário de ter se originado de uma explosão, que é algo super quente, o universo na verdade ele foi criado a frio, porque é a frio, a 0 grau Kelvin, que nós encontramos a máxima ordem dentro deste universo, com base na segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia. Então assim, esse experimento, apesar dele ser um experimento muito simples, ele vai nos provar e nos certificar destas coisas tão profundas, como por exemplo, mostrar e provar que o universo jamais pode ter começado de uma explosão, e que essa suposta teoria do Big Bang é falsa. Assim também vale para a falsa teoria da Terra globo, que diz que o núcleo da Terra é quem gera o campo magnético da Terra. Existe um campo magnético na Terra? Sim, existe. Isso é verdade. Porém, não é um núcleo quente de uma Terra globo que produz este campo magnético da Terra. É impossível um núcleo super quente a 5, 6 mil graus Celsius, como a teoria da falsa teoria da Terra-bola diz. É impossível, vocês precisam entender isso, o experimento está aqui para provar. É impossível um núcleo super quente daquele, da falsa teoria da Terra-bola, gerar campo magnético. É impossível. Se esse isqueiro aqui, que não tem jamais 5 mil graus Celsius, está aquecendo essa agulha e está fazendo ela perder a força do campo magnético,
como que um núcleo super quente daquele geraria campo magnético? Não tem como, é impossível. Percebe que estão mentindo para vocês? Estão mentindo, não tem como. Então, está aqui, pessoal, está feito aí o experimento, e esse simples experimento prova que o universo não pode ter surgido de uma explosão, porque altíssimas temperaturas invalida o campo magnético e também a eletricidade, e na verdade invalidaria todas as forças da natureza. Então, como que as forças da natureza produziriam matéria se altas temperaturas anulam as forças da natureza, dentre elas o magnetismo? E ao mesmo tempo, esse experimento tão simples prova também algo científico e profundo no que diz respeito ao campo magnético da Terra, onde a falsa teoria da Terra-globo diz que o campo magnético da Terra é formado pelo núcleo, mas um núcleo super quente daquele é impossível produzir campo magnético. Por quê? Porque já foi provado pela ciência, pela lei do ponto de Curie, e a lei do ponto de Curie está sendo elucidada aqui na prática com um experimento científico para vocês, de que é impossível, a altas temperaturas, campo magnético ser produzido, tanto pelo núcleo da Terra, como formar matéria na origem do universo, já que o universo, na falsa teoria do Big Bang, surgiu de uma grande explosão. Então é isso. Experimento financiado pela SCCTB, Sociedade Científica Criacionista da Terra Plana no Brasil. Já foi feita a prestação de contas das partes, R$ 75,00 custou este experimento, e é assim que se faz ciência, ok? E eu fico por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem na paz, Baruch Hashem, Adonai Elohenu, Adonai Echad.